Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Rejane Soldani. Eu integro a diretoria jurídica da FenaGuardas, Federação Nacional de Sindicatos de Guardas Municipais. Sejam bem-vindos aí todos os guardas municipais que estão nos acompanhando. Nós estamos nessa live jurídica hoje para tratar sobre a ADI 5156, que é a ação direta de inconstitucionalidade, que questiona ali alguns trechos da Lei 13.022, conhecida como Estatuto Geral das Guardas Municipais. E eu não estarei sozinha hoje, né? Nessa noite nós estaremos aqui com o corpo jurídico, com os advogados dos sindicatos que integram aí a Federação Nacional de Sindicatos de Guardas Municipais, a FenaGuardas, e esses sindicatos são amicus curiae nesta ação que está tramitando no Supremo Tribunal Federal. Então, nós estaremos hoje com a presença do doutor Assis Cunha, que é advogado do Sindiguarda do Rio Grande do Norte. O doutor Assis Cunha é sócio do escritório Cunha e Souza Advogados, é especialista em direito administrativo, conselheiro seccional da OAB Rio Grande do Norte e presidente da Comissão de Seleção e Inscrição da OAB Rio Grande do Norte. Boa noite, doutor Assis. Boa noite, tudo bem com vocês? Agradecer a Rejane, primeiramente, em nome da FenaGuardas, por oportunizar que a gente esteja aqui nesse momento para discutir um tema tão importante. Vai ser um prazer contribuir com a discussão. Estamos à disposição. Que bom, seja muito bem-vindo. Vamos debater aí alguns pontos aí nessa noite. Estamos também com a doutora Ionara Pinheiro Bispo. Doutora Ionara, ela é jurídica do SIGMEMA, Sindicato dos Guardas Municipais do Estado do Maranhão. É advogada especialista em direito público, mestranda em criminologia, atua na defesa dos servidores públicos, especialmente com ênfase em guardas municipais, policiais e agentes de trânsito. Tem ampla experiência em negociação coletiva, né, tendo atuado na aprovação dos principais planos de carreira, cargos e vencimentos dos guardas municipais do Estado do Maranhão, né, doutora Ionara? Prazer, querida, muito obrigada aí pela receptividade, uma boa noite a todos. O som tá legal? Tá ótimo. Ótimo. Então, prazer, uma honra, estou aqui em nome, na verdade, de dois sindicatos, né, que é o SIGMEMA, Sindicato dos Guardas Municipais do Estado do Maranhão, que é o nosso sindicato-chefe, o sindicato-mãe, e o nosso pequeno grande Sindiguarda, que hoje também está na Federação, Sindicato dos Guardas Municipais de São José de Ribamar. Então, é uma honra muito grande estar aqui representando as duas entidades que falam e defendem com unhas e dentes os direitos dos guardas municipais em todo o Estado do Maranhão. Muito obrigada. Seja bem-vindo. Obrigada. Estamos também hoje, nessa noite, com o doutor Roberto Wagner Mancusi. O doutor Roberto Wagner Mancusi representa o Sindiguardas São Paulo. Ele é formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, advogado desde 2004 no escritório Misiara e Ferrão Advogados, é especialista nas áreas de Direito Administrativo Disciplinar e Direito Penal e pós-graduado em Direito do Trabalho. Seja bem-vindo, doutor Roberto. Boa noite, obrigado pelo convite. Fico lisonjeado de estar participando dessa live junto com tão ilustres advogados. Espero poder operar e agregar alguma coisa nessa live. Com certeza. Com certeza. E nós estamos também com a doutora Denilda Maria da Costa, que representa o Sindicato dos Guardas Municipais de Curitiba. É formada pela Universidade do Direito de Curitiba, atual Unicuritiba, pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela EMATRA, Paraná, pós-graduada em Direito Civil e Empresarial pela Associação Brasileira de Direito Constitucional, aqui de Curitiba, é advogada pelo SIGMUC desde 2014. Boa noite, doutora Denilda. Boa noite azul a todos, né? E vamos aqui discutir um tema super importante. Como todos aqui, eu pretendo poder agregar informações, né? Para que a gente possa tornar esse assunto um pouquinho mais claro para todo mundo que está envolvido nesse tema tão importante. Estamos aí com o nosso time, nós também vamos
ao longo da live, ele vai surgir o Evandro, que é diretor também da federação, ele não pôde chegar nesse comecinho aqui, mas ao longo da nossa live ele vai integrar esse corpo aqui, que hoje vai debater a ADI 5156. Para você que chegou agora, nós estamos promovendo essa live jurídica da FenaGuardas, para debater alguns pontos da ação direta de inconstitucionalidade número 5.156, que está tramitando lá no Supremo Tribunal Federal, e que questiona trechos do Estatuto Geral das Guardas Municipais. Então, acompanhe aí os nossos debates. Se você tiver algum tipo de questionamento, alguma dúvida, você pode fazer através desse chat que está aqui do lado. Faça a pergunta que a gente, na medida do possível, nós tentamos esclarecer, né? Então, vamos começar essa nossa conversa hoje aqui, doutores, e a gente tem já de cara um tema, né, que foi trazido ali, está sendo questionado por todos que integram essa ação, e também foi questionado pela Procuradoria-Geral da República, que é a questão da ilegitimidade da FENEM, né, que propôs essa ação, que é a Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares, de propor uma ADI junto ao Supremo, né, doutora Irenara? A doutora pode esclarecer aí para nós sobre essa situação. Pois é, é importante que a gente aborde esse assunto antes da gente ingressar efetivamente nos pormenores da ação, ou seja, naquilo que a gente tecnicamente chama de mérito da ação, mérito do pedido, o que efetivamente a FENEM pretende com esta ação. Eu trabalho, doutora, em cima de uma situação de que esta federação, tão logo a legislação foi aprovada e entrou em sua vigência em agosto de 2014, naquele mesmo mês a federação ingressa com esta ação. Que é muito significativo, não é? Muito emblemático de uma urgência, de uma situação que precisa logo discutir uma legislação que acabou de ser aprovada, que estava dando seus primeiros passos. Nós sabemos perfeitamente que uma legislação, para se aperfeiçoar, ela precisa ter um trâmite, ela precisa ter uma maturidade, e isso só se consegue com a sua aplicabilidade. E aqui e acolá, o legislador e os operadores de direito vão moldando essa legislação. Isso não foi propiciado, ou não pretendia que se propiciasse isso, com o ingresso tão urgente desta ação, né? Mas, antes da gente entrar no mérito, nós temos que analisar a legislação, na verdade, esta ação, à luz da Constituição Federal, uma vez que estamos no âmbito do STF, que é o guardião da Constituição, nos termos da Magna Carta. Então, nós temos, na altura do artigo 103 da Constituição, isso sem fazer uma abordagem do próprio regimento interno do STF, da legislação aplicável, mas nós temos ali os legitimados, não é? Os legitimados para o ingresso, para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade. E não temos, doutores e demais espectadores, a possibilidade e a legitimidade por parte da FENEM de figurar no polo ativo desta ação. Ou seja, a FENEM não tem a capacidade postulatória de figurar no polo ativo desta ação, tá? Porque ela não é legitimada para tanto. E é interessante que se diga que o rol estabelecido pelo artigo 103, ele aqui e acolá, ele é lapidado e ele é interpretado à luz da legislação do próprio, que regula a ação pelo próprio STF. E é importante que se diga que no próprio parecer da Procuradoria, né, se trabalham os motivos pelos quais a federação não tem essa legitimidade. Mas a gente precisa entender o que é e quem é a FENEM, né? Quem é esta federação que, de pronto, teve essa reação de ingressar com esta ação contra os guardas municipais que estavam, naquele momento, ávidos por essa legislação? A FENEM é a Federação Nacional de Entidades de Policiais Militares Estaduais,
né? Aqui a gente tem um breve resumo de quem seja essa federação. Ela foi criada no ano de 2006, exatamente em dezembro de 2006, e é uma instituição que, segundo ela, tem uma representatividade nacional devidamente instituída nos termos da legislação e do ordenamento jurídico nacional. E ela diz que congrega mais de 40 entidades de oficiais militares, das polícias militares, corpos, né, de bombeiros militares estaduais e do DF, reunindo cerca de 65 mil associados. Pois bem, vamos, à luz da análise do artigo 103, no cotejo, na comparação do que tem no dispositivo e a sua interpretação, e quem seja a FENEM. Primeira coisa, a FENEM, ela é uma federação fracionada, ela não tem unicidade na sua representatividade. Ela tem representatividade, mas ela não representa uma categoria como um todo. E essa ausência de unicidade faz com que ela saia, não obstante ela seja uma federação dita nacional, e que, em tese, estaria integrando o 103, né, da Constituição Federal, e, portanto, teria legitimidade, mas o fato dela ter uma representatividade mitigada tira dela essa possibilidade. Esse é um dos argumentos mais tranquilos de se sustentar. E entendo eu, viu, doutora, que esta ação teria que morrer exatamente nesse ponto, sem que se abordasse o mérito da questão, o mérito que é levantado na inicial. Então, a própria PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, que a gente tem muitos guardas municipais que precisam entender essas expressões, a PGR, que é a instância máxima do Ministério Público no âmbito, atuando no âmbito do STF, foi ouvida, né? E nessa oitiva ela se manifesta, a PGR se manifesta. Essa manifestação sob formato de um parecer. Esse parecer, ele não condiciona o órgão julgador, ou seja, os 11 ministros do STF, eles não estão condicionados a seguir rigorosamente aquilo que propagou, aquilo que defendeu a PGR no seu parecer. Mas a gente sempre tem, como profissionais, como advogados, como operadores de direito, e de acordo com a experiência que a gente tem, né, a gente sempre acha, e isso é fato, que o parecer do Ministério Público é indicativo e orienta um pouco a questão do julgamento. Muitas vezes orienta muito. Então, diante desse contexto, particularmente a mim, eu fiquei um tanto tranquila, entre aspas, a tranquilidade é sempre entre aspas, não é, doutores? Quando eu vi que uma das sustentabilidades do parecer da PGR foi exatamente atribuindo a ilegitimidade ad causam da federação, que é a ilegitimidade ativa, né? E trabalhamos aqui em cima de 5 pilares básicos para dar sustentabilidade a essa argumentação. Primeiro, a questão que já foi abordada, que é a homogeneidade da categoria que representam. Por isso que eu tive o cuidado, viu, doutores e demais espectadores, de pegar quem é a FENEM. E eles próprios dizem que eles representam oficiais da Polícia Militar e, portanto, não representa todo o corpo da Polícia Militar. Isso é importante. Não é isso, doutores? Isso é importantíssimo. Então, não tem homogeneidade de representatividade da categoria. A representatividade da categoria não está em sua totalidade. Não hibridismo da composição, né? Então, é outro item. Comprovação de caráter nacional por presença de membros ou associados em pelo menos 9 estados da federação. E nós temos a vinculação temática entre objetivos institucionais da postulante e a norma que pretenda impugnar. Então, assim, o parecer da Procuradoria foi cirúrgico nesse sentido. E muito tem ajudado e muito vai contribuir para o deslinde dessa demanda. E o parecer avança exatamente dizendo o seguinte: a federação, por representar fração da categoria dos policiais militares estaduais,
que são justamente os oficiais, não possui qualidade para agir em fiscalização abstrata de constitucionalidade, sobretudo para impugnar norma que, segundo a inicial, que é deles, repercute diretamente nas atividades da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar dos estados, alcançando, assim, interesses das praças militares que, pela FENEM, não são representados. Ora, Guarda Municipal atua junto com praça, doutores. Sim. Os guardas estão aí na sala, eles não atuam junto com os oficiais das polícias, nem do Corpo de Bombeiros dos estados. Então, é de uma clarividência tão grande que deixa a gente realmente mais tranquilo para o avanço desse julgamento. E a gente realmente espera que o STF mate esta ação logo nesse princípio, sem se dar o trabalho de avançar. Até porque, se avançar, doutores, e aí a doutora vai diluir muito bem o tema com os demais profissionais, avançando no mérito, nós temos as competências das guardas municipais, que depois de 6 anos de legislação, está mais do que consolidada. Guarda Municipal faz parte do SUSP, que faz parte da sistemática da Constituição Federal, inserida não nos itens do artigo 144, no rol dos incisos do 144, mas está sistematicamente na estrutura do Estado e, portanto, não há qualquer dúvida quanto à contribuição da Guarda Municipal e sua competência na área de segurança pública. Então, essa seria aí uma tese que é a ilegitimidade da FENEM, que para mim é absolutamente indiscutível. E, doutora, e às vezes as pessoas, ao olhar ali o processo, a tramitação do processo, elas até acreditam assim, mas o relator, o ministro Gilmar Mendes, poderia ter decidido isso monocraticamente, e agora isso vai chegar ao plenário, mas a ilegitimidade da parte pode ser, não é um obstáculo, isso pode ser, né, é uma preliminar de mérito, antes do próprio julgamento no plenário. Os ministros podem decidir que não cabe, né? É incompatível essa propositura da ação pela FENEM, né? É interessante isso, mas talvez guarde até mais segurança jurídica se esse reconhecimento for feito pelo colegiado. Exatamente. Eu até gostaria que efetivamente fosse feito dessa forma e não de uma decisão monocrática do ministro relator. É essa a minha sensação, a minha sensibilidade nesse momento aí desta ação. Quanto ao mérito, a gente tem uma certa preocupação, não é, porque a gente conhece alguns julgados do STF. O plenário não é pacífico em relação à competência da Guarda Municipal, mas, como eu falei, eu vou deixar a questão de mérito para a gente discutir no avanço da nossa live. Exatamente. Alguém mais, os doutores, querem complementar, trazer algum ponto aí que vocês acham interessante com relação à questão da ilegitimidade? Eu acho que a doutora foi bastante clara, né? Foi bem precisa. Atacou exatamente e elucidou os pontos, os requisitos que são necessários para que a parte seja legítima para propor uma ação deste porte, né? E o Ministério Público foi muito, nesse ponto, ele foi muito preciso, isso é o meu ponto de vista, né? Nesse quesito da legitimidade, deixando dúvidas, né? Em que pese a pertinência temática seja hoje algo que os ministros estão repensando ao longo dos seus julgados com relação a isso, né, dado a como essa pertinência temática surgiu no STF por ocasião da Constituição de 88, para tentar diminuir o número de demandas que chegassem até ali. Hoje eles já estão repensando essa questão da pertinência temática, que, sob o meu ponto de vista, faz sentido, né? Em um dado momento ela foi útil, hoje não sei se seria tão útil ante a tantos conflitos que nós temos, né? A tantos abusos que nós temos. Mas, com relação à legitimidade, realmente eu não considero a FENEM legítima,
dado a simplesmente não representar a totalidade de uma categoria, ou seja, ela representa especificamente oficiais. E isso é um requisito para que o STF tenha em sua jurisprudência, né? É engraçado, porque o próprio, né, como as doutoras mesmo comentaram, né, o próprio STF, né, e a Procuradoria traz isso, né, em decisões anteriores, né, de agravo, o próprio STF já tinha decidido que a FENEM não é legítima, né, já tem aqui a jurisprudência na ADI 4473, no agravo regimental. Uhum. Excelente, que bom, temos um ponto aí muito favorável, né? E prosseguindo na análise da ADI, a gente tem um outro tópico ali que também é preliminar de mérito, que é a competência da União para legislar sobre o tema, né? Então, a gente tem essa questão aí que também foi trazida no parecer da Procuradoria-Geral da República. A gente está com um probleminha aí com o doutor Assis. Doutor Assis, nos ouve? Voltou? Opa, doutor Assis está com problema na conexão, né, doutor? Ouvindo, só que eu... Tá ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos. Eu estava ouvindo com um pouquinho de dificuldade, pela internet aqui. Então, doutor, a gente vai entrar justamente naquele ponto, né, naquela preliminar de mérito, que é a competência da União para legislar. Oi, doutor. Está ouvindo? Doutor Assis? Não. Não, doutor Assis, eu acho que ele está com problema na internet lá, vamos ter que aguardar ele voltar. Mas, de qualquer forma, a gente já pode debater esse ponto, né? Eu vi que no relatório do PGR, ele traz esse ponto como um ponto negativo para a gente, né? Trazendo ali que quando, no parágrafo 8º, é trazida ali a questão de conforme dispuser a lei, ele traz que a competência para legislar sobre essa lei seria dos municípios, né? É um ponto ali que está um ponto negativo, que nós não concordamos e temos argumento para rebater isso, mas infelizmente no parecer do PGR ele traz esse ponto de vista, né? O que vocês me dizem aí, doutores? Vamos lá, quem vai ser primeiro? Vai lá, doutora. Posso falar? Pode. Sim. Então, tá. Então, o vídeo que eu gravei para sustentação oral que seria enviada para o STF, antes de ser tirado de pauta, eu coloquei que eu acho que essa é uma questão, pedi até desculpa de divergir da PGR e tudo mais, mas eu acho que é uma questão menor, porque para mim está muito claro, quando eu leio o parágrafo 8º, os municípios poderão, então é uma faculdade, não é um dever, não é uma obrigatoriedade, e o Constituinte foi muito sábio quando fez isso. Eu fiz uma pesquisinha para tentar entender quantos municípios a gente tem. Hoje a gente tem 5.568 municípios no país. Imagina se cada um desses municípios tivesse que criar sua própria guarda municipal. Se o Constituinte tivesse legislado no sentido de forçar e de determinar a criação. Seria um caos. Como é que ia bancar essa guarda civil municipal? A gente tem município, Serra da Saudade, de Minas, tem 781 habitantes. Como é que o município Serra da Saudade cria uma guarda municipal? Não existe. Então eu acho que o Constituinte foi muito feliz quando ele fala poderão constituir guardas. E no final ele coloca essa criação das guardas vai ser realizada conforme dispuser a lei. Que lei? Uma lei complementar. É a Lei 13.022. Demorou para sair? Demorou, mas veio. Antes tarde do que nunca. E a 13.022, ela também não obriga a criação. Ela segue a mesma linha, ela simplesmente coloca quais são os limites, quais são as funções, como vai ser criada, quantos guardas pode ter para determinado número de habitantes. Coloca patamares. E o município, a administração pública municipal, se entender que é necessário, porque foi dada à administração pública municipal a faculdade, enquanto
de criar guardas municipais que vão integrar o SUSP, né, Sistema Único de Segurança Pública, se eles entenderem que eles têm aparato, que eles são prontos para isso, eles criam essa lei. Então, assim, eu não para mim está muito claro. Eu acho que é querer procurar pelo em ovo, sendo bem honesto. Eu acho que, enfim, eu acho que é mais aquela história, o advogado acaba levantando tudo que ele consegue de preliminar para ver se alguma coisa cola, perdão a palavra. Sim. Minha sensação é que essa. Eu acho que é uma questão menor de tudo que está sendo debatido. Deixa eu conseguir voltar, Regiane. Diga, doutor. Até aproveitar para pedir desculpas. A gente está tendo um pouquinho de problema aqui com a internet. É uma pena, porque uma live tão bacana, tão importante, e aí eu estou tendo dificuldade, saio, entro e estou achando que estou até criando esse problema para todos os colegas e também para quem está nos ouvindo. Eu fiz uma abordagem, Regiane, até conversando com vocês no grupo, a respeito da legitimidade da União em legislar. Eu tentei aqui dar uma passeada aqui pela Constituição. Como a doutora Ionara colocou, é muito claro que a Constituição Federal é muito sistêmica em prever a possibilidade de legislar. O caso da 13022. A 13022 ela nada mais é do que um estatuto, né? Um estatuto que regulamenta a forma de gestacionar uma guarda. A obrigação de criação da guarda ela vem realmente dos municípios. Isso está muito claro e é indiscutível. Eu até aproveitar aqui para fazer essa breve introdução, que eu acho que é importante. O Sindiguardas RN, ele foi o segundo amicus curiae a se habilitar nessa ADI. A gente fez a habilitação lá em 2014, ainda no começo da ADI, e teve ela deferida a habilitação já em 2016. E de lá para cá estamos bem atentos a essa ADI. Aí entrando agora para a temática em si, eu vou fazer aqui essa visão ampla em cima da Constituição e pegando o que o doutor Roberto também falou aí, eu vou trazer para a realidade aqui do Rio Grande do Norte. Aqui a gente tem uma realidade diferente, né, dos grandes centros, muito pelo contrário. A guarda aqui, nós agradecemos muito a vinda da 13022. A guarda mudou com a 13022. Eu vou abordar até essa temática de uma forma até estatística, para passar para os colegas um dado bem bacana aqui do Rio Grande do Norte. Mas em relação à questão da competência da União, isso aí para nós é muito claro, né? A gente sabe que a questão da segurança pública está na Constituição, lá no capítulo 3, né, título 5, onde é muito claro que é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos legislar sobre a segurança. Então, assim, a União deve legislar sobre segurança, seguindo o seu artigo 22, e vários incisos trazem essa possibilidade e obrigatoriedade. Os incisos lá do artigo 22, eles são muito claros quando traz isso. E aí, assim, o que a gente tem visto das defesas, tanto da AGU e da Procuradoria-Geral, é nessa perspectiva, que a criação da guarda está adstrita aos municípios. Porém, a 13022 veio na perspectiva de poder estruturar, organizar o funcionamento dessas guardas. Só para vocês terem uma ideia de como isso é impactante para nós, aqui no nosso estado. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos sim, doutor. Sim. Nós de 167 municípios, apenas 21 compõem guarda municipal. 21 deles compõem guarda municipal. Isso é uma realidade, acho que nacional, mas é uma estatística bem do Rio Grande do Norte. 4 municípios possuem estatuto próprio. Dessas 21 guardas, apenas 4 possuem estatuto próprio. Então, assim, se nós não tivéssemos a 13022 como estatuto da guarda, para fundamentar como é que deve acontecer, a carreira hierárquica e todos esses pontos, a gente vê que claramente nós teríamos um desvio da atuação do guarda, né? Aqui, inclusive, a gente tem muita preocupação com isso. As guardas aqui, os prefeitos usam de forma equivocada a guarda, e com a 13022 a gente vem conseguindo atrair essas responsabilidades, essa dinâmica de que a 13022 traz. Então, assim, uma conotação política, eu vejo que a 13022 trouxe uma vitrine, uma expectativa a mais para o profissional da segurança pública, o guarda em si. E isso, logicamente, que aí há os outros setores da segurança pública que se sentem prejudicados por essa atuação mais ampla,
vão atuar. E aí eu vejo essa atuação da FENEM muito mais política do que jurídica propriamente dita. Teve as abordagens que o doutor Ionara fez, o doutor Roberto fez, a doutora Adelina fez também, que a gente vê que falta, inclusive, a própria competência para ela avocar esse poder da ADI. Então, a gente sabe que no momento que se tem ganhos políticos, também está arriscando a ter essas questões questionadas, mas eu vejo como, de uma forma bem ampla, que essa ADI ela tende a realmente não passar das questões preliminares. Só voltando aqui para o meu estatístico, só para vocês terem uma ideia, apenas em 2 municípios aqui no estado do Rio Grande do Norte existe plano de cargo próprio. A gente só teve a própria capital aqui, os guardas de Natal, que é a capital do Rio Grande do Norte, só vieram a ter esse plano de cargo agora, há pouco tempo, agora em março. Nesse ano a discussão é muito forte do nosso diretoria do Sindiguasa, a quem eu parabenizo demais, Souza Júnior, muito aguerrido, muito competente, dedicado na demanda da guarda, e a gente só veio ter na própria capital um plano de cargo para estipular as situações agora. Então, assim, para você ver como a guarda ainda é subutilizada, desvalorizada, e aí, assim, a gente realmente necessita da manutenção de legislações como essa. E aí fica mais que claro que tem a União competência para legislar quando usa a lei para padronizar a estrutura da guarda. Não está criando uma guarda. Essa é uma competência municipal que está lá no 144, parágrafo 8º, mas sim para uniformizar. Senão aí nós teríamos aqui o que a gente gosta de falar, que era o samba do crioulo doido, cada um fazendo de uma forma. E aí a gente tem que realmente, uma carreira tão bonita como a guarda, a gente tem que ter essa padronização. É interessante, viu, doutor? Que eu queria trazer para a gente debater um pouco mais, se for o caso. Doutora, eu só queria complementar aí, doutor, a fala do doutor, muitíssimo pertinente, tá? Com alguns pontos que são relevantes em relação a essa argumentação da Procuradoria-Geral da República. Primeiro ponto, a questão da competência da União de legislar sobre normas gerais. Né? Doutores, se nós pegarmos, por exemplo, o rol de atribuições, desculpa eu estar desviando o olhar, porque eu estou com o computador aqui e o celular aqui. Entendido, eu estou da mesma forma, olhando para a TV e o celular. Olha só, nós temos o rol, doutores, de atribuições da Guarda Municipal, que é a legislação, aí eu não vou aqui porque eu tenho uma opinião técnica acerca da construção, principalmente do caput do artigo 5º. Mas, assim, como nossa live estão presentes muitos guardas municipais, a gente não vai aprofundar tanto. Mas vamos dizer que, de forma abrangente, o artigo 5º, ele trouxe um rol de competências das guardas. Aquelas competências só poderiam ter sido estabelecidas pela União. Sim. Não, isso é tão clarividente, né? Dizer que guarda municipal, por exemplo, possa proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico, ambiental, tudo bem, no âmbito do município, mas isso foi dito pela União, né? Dizer que a guarda municipal pode estabelecer, olha só, parcerias com órgãos estaduais e com órgãos federais. Quem tem que dizer isso é a União. Não poderia jamais, doutores, né? No meu entender. Esse é o primeiro ponto. Se nós pegarmos o artigo, deixa eu ver, uma observação pertinente, de acordo com a fala... O artigo 22, doutora, ele tem lá alguns incisos bem capciosos que trazem, que complementa essa condição da União em legislar dessa norma ampla, né? Isso no artigo 22. Mas eu estou trabalhando exatamente em cima da legislação. O artigo 9º, salvo engano, o artigo 6º da legislação, da Lei 13.022, né, diz lá, o município pode criar, portanto, a faculdade. Nós temos o artigo 9º, né, da legislação, que diz que a guarda é formada por servidores e integrantes de carreira única e de plano de cargos, carreiras e vencimentos, de acordo com o que dispuser quem? Lei municipal. Então, nada está condicionado. Tudo são faculdades que são dadas aos municípios. E diga-se de passagem,
que aqui no Maranhão, depois da legislação, doutores, e eu lembro perfeitamente que nós estávamos no ano de eleições. Sim. E que, portanto, eu, como jurídico das duas entidades sindicais, nós tivemos essa dificuldade de já implementar os ditames da Lei 13.022 por conta do período vedado pela legislação eleitoral. Então, o que é que... Não é isso? Nós fizemos o seguinte, no ano seguinte, a partir de 2015, começamos a trabalhar e começamos a estruturar as guardas municipais, claro que não vivemos no paraíso, né? Guarda municipal, a gente sabe quais são as condições, mas eu trago para vocês o seguinte, antes da Lei 13.022, guarda municipal era similar à vigia. Uhum. O segundo maior município do estado do Maranhão, que é São José de Ribamar, a guarda municipal não nasceu como guarda municipal, doutores, nasceu como vigias. Nasceram como vigias. Nós temos muito isso aqui no nosso estado também. Aliás, me parece que o Rio de Janeiro também me parece que tem algo parecido, né? Então, hoje nós temos, né, planos de cargos, carreiras e vencimentos aprovados nos 4 cantos dos municípios do estado do Maranhão e que servem hoje, graças a Deus, de parâmetro para muitos estados e muitos municípios da federação, né? Aqueles que se preocupam efetivamente pelas guardas. Então, eu tenho um plano de cargos, carreiras e vencimentos graças à regra geral estabelecida no artigo 9º da Lei 13.022, começamos por Balsas, viemos para a capital São Luís, São José de Ribamar, municípios diminutos como Nina Rodrigues, que é uma alegria gigantesca ter a guarda municipal com plano de cargos ali, Bacabeira, acabamos de aprovar, Caxias, que é limítrofe com o estado do Piauí. Outra coisa, o fato de que a União legislou, né, criou a Lei 13.022, não retirou dos municípios o poder de avaliar por si próprio a conveniência e a oportunidade de criar suas guardas. Permanece com os municípios essa competência, né? Então, assim, não retirou também a possibilidade dos municípios legislar sobre suas especificidades. Então, municípios há que vão criar guardas municipais de pronto armadas, de cara armadas. Já outros não. Já outros têm uma certa timidez com isso, que a gente discute muito isso hoje em dia, que eu entendo que as guardas municipais devam logo ser criadas com seu porte, como são todas as outras estruturas de segurança pública, mas ainda existe essa possibilidade por parte do legislador local. Sim. Então, assim, eu sincero e honestamente, de uma falácia essa sustentação, né, da PGR, que ela por si só, ela cai por terra. E, de novo, cai por terra, doutores, exatamente pelas situações fáticas que foram posteriormente criadas à Lei 13.022 e que dizem, ó, PGR, você está absolutamente desatualizado, né? Tecla aí o F5, né? Exatamente. Então, nós concordamos, né, que a União ela está ali para estabelecer as regras gerais, ela não feriu a competência dos municípios, os municípios continuam com a faculdade de criação das suas guardas, né, e não é para ter essa problemática aí. Jane, não está conseguindo lhe ouvir, pelo menos eu não estou. Não? Eu estou ouvindo. Não, eu estou ouvindo. Eu acho que é o seu áudio, doutor, acho que está com um probleminha aí. Tudo bem. Mas essa questão da legitimidade da União, a União tem legitimidade para estabelecer normas gerais, sim, né? Essa questão aí, eu acho que está superada, né? E por a gente entrando já no mérito dessa questão, e até para quem está chegando agora, né? Nós estamos promovendo essa live jurídica aqui para tratar sobre a ação direta de inconstitucionalidade 5156, proposta lá pela FENEME, que é uma federação que representa oficiais da Polícia Militar e que está tramitando lá no Supremo Tribunal Federal. Essa ação ela tem o mérito de querer questionar a constitucionalidade de alguns dispositivos do Estatuto Geral das Guardas Municipais, a Lei 13.022 de 2014. E, doutor Roberto, a FENEME está querendo questionar até uma competência básica das guardas municipais que está descrita lá no parágrafo 8º, que é a proteção dos bens.
Bens, serviços e instalações. Que é isso, doutor Roberto? Quer dizer, então, que eles estão dizendo que compete a eles a proteção dos bens públicos. Enfim, como eu estava falando antes de abrir a live, estava falando com os colegas, eu acho que a questão gira muito no ponto do orgulho, das outras polícias quererem se sentir mais valorizadas do que a GCM. Entra numa questão de uma picuinha barata que quem perde com isso é a população. Como bem disse o doutor Assis, não é só onde ele mora. Eu que estou em São Paulo, que é um município gigante, o efetivo com a guarda já é pouco, já não dá conta das demandas da população. Imagina se você suprime e tira o poder de polícia da guarda, né? E eles querem restringir o poder de polícia somente para a polícia militar, corpo de bombeiros, e eu acho que não tem o menor cabimento. E, honestamente, eu acho que eles tentam dar nó em pingo d'água, sabe? Porque minha interpretação, lendo 144, é bem claro. Eu acho que a atuação da Guarda Municipal é ainda mais abrangente do que coloca no parágrafo 8º. Segurança pública é dever do Estado. Quem que é esse Estado? União, Estados-membros, municípios, distritos, municípios. Direito e responsabilidade de todos, é de todo mundo. E o que eles têm que fazer? Exercida para a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Sim. A questão do parágrafo 8º, como já dito, de forma brilhante pelo doutor Assis, gira em torno da questão da faculdade dos municípios criarem. E não dá para exigir isso de todos os municípios. Mas uma vez que é criada, não tem como você, administração pública municipal, você cria uma guarda municipal, custeia ela, e eles não têm minimamente. Então, vamos separar em dois grandes grupos. Questão de proteção, de prevenção e de efetividade de poder, né, na prática. Mas não tem como tirar nenhum dos dois. Você mata a administração pública. Eu tinha separado um trecho do Eli Lopes Meireles. Ele fala: observem que a fiscalização, desacompanhada do poder sancionador, esvazia a forma conformativa da norma que a prevê. Nesses casos, põe em risco o patrimônio e serviços municipais. Não tem como desassociar. Você vai proteger bens, serviços, instalações. Mas se você tira o poder de polícia, você tira a efetividade, como é que fica? Eles chegam a questionar, que eu acho que eu vou até peço desculpa que eu posso estar invadindo a parte de alguém, mas eles chegam a questionar questões como ocorrências de emergência, prisões em flagrante, não poder proteger cenas de crime. É ridículo isso. É de uma pequenez, é uma coisa assim, para mim não faz sentido, é uma briga de poderes que, a meu ver, se já existisse a lei do SUSP, na época, estaria tudo resolvido. Porque a lei do SUSP fala de integração, de trabalho em conjunto, de todas as esferas, União, Estados e municípios trabalharem, prestar auxílio, informações, capacitar uns aos outros. Essa é a ideia, uma polícia conjunta atuando em prol da sociedade como um todo. Então não faz sentido. Eu vou pensar, a questão preventiva. Então, qual que é o serviço deles? Eles têm que proteger. Pois bem, separei aqui, quer ver? Cadê? O SUSP, ele justamente quer fazer isso, né? Sistematizar as forças de segurança pública, né? Eu diria até mais, eficiência. Todos nós sabemos aqui, de forma bastante objetiva, que polícia, as outras forças policiais, elas não são 100% eficientes. Tanto que elas precisam do apoio das guardas municipais para isso. Aqui em Curitiba, pelo menos, é assim, né? Então, o que eles pretendem? O que a FENEM acha? Que então acontece alguma coisa, a guarda municipal chega, vislumbra, se tiver que tomar alguma atitude, tem que chamar a polícia militar ou a civil? É isso? Isso é palhaçada.
Isso efetivamente vai contra a proteção dos direitos do cidadão, a incolumidade pública das pessoas, a segurança das pessoas. Então, ou seja, é um capricho sem medida, que não visa objetivamente o cuidado para com a segurança da população, de quem quer que seja e em qual situação seja. Independe se existe algo que te dá... isso é um formalismo totalmente exacerbado, no meu ponto de vista, sem nenhum cunho legal, e era hora, mais que tempo, de que se uniformizasse como esses servidores vêm trabalhando, sem nenhum amparo, ao bel prazer de cada administração, como ela acha que tem que ser. Isso diminui o crédito do guarda municipal, inclusive diante da população. Sabe por quê? A população ainda continua vendo os guardas municipais como os guardinhas. Vocês acham que isso seja justo? Claro que não é. Claro que não é. Então, é um capricho que só diminui, não acrescenta absolutamente nada. Num contexto geral, a guarda municipal ela é tão importante quanto, em alguns municípios, eu entendo que até mais importante, porque é a primeira que acaba chegando. Nossa, com certeza. Nos municípios aqui do Rio Grande do Norte, que são menores, com certeza, as guardas chegam sempre primeiro, à frente, e aí depois que vem as outras forças de polícia. Aqui em Curitiba eu dou o exemplo da Patrulha Maria da Penha. Vocês acham que a polícia militar é a primeira a chegar? Claro que não. Quem acaba fazendo esse primeiro atendimento é a Guarda Municipal. E são os que chegam com maior cuidado, são os que prestam mais atenção, são os que ouvem melhor. Na verdade, a PM não quer nem saber. Ela acha isso delito menor. Ela quer o delito que dê projeção. É isso que ela quer. Por isso que eles estão brigando. E o que me chamou a atenção foi que eles atacaram justamente, ali no artigo 4º, eles atacam a questão da proteção, que a Guarda Municipal compete a proteção dos bens comuns, dos bens públicos. E eles atacam isso, por quê? Porque eles dizem, opa, peraí, quer dizer, então, que se a Guarda Municipal compete a proteção dos bens comuns, então quer dizer que ela vai fazer a proteção das praças, dos logradouros, das ruas, e aí ela está invadindo a nossa competência, porque é competência da Polícia Militar. Aí ela vai fazer o policiamento preventivo, e isso é competência da Polícia Militar. Olha a que ponto chegou o devaneio, né? Olha a que ponto chegou o devaneio. Então, nossa, me chamou muita atenção isso. E muitos guardas, às vezes, têm aquele olhar achando assim, que, poxa, a proteção dos bens públicos é uma coisa apequenada, o que na realidade é um equívoco, porque os bens públicos de uso comum abrangem a totalidade do município. A totalidade do município. É rua, é praça, gente. E para fazer a proteção disso, é implícito o patrulhamento preventivo. É implícito isso. Não tem como desvincular. Não tem como. É pedir para que fique passeando e não veja nada. Ou seja, se eu ver alguma coisa, eu não posso fazer nada. Eu preciso chamar a força que, em tese, é competente para isso. Então... É uma questão tão esquizofrênica, eu não sei como é que é aí, mas, às vezes, a 1322 fala, e a FENEM bate nisso, que acontece direto. O Guarda Civil Municipal atende a ocorrência e apresenta a ocorrência ao delegado de polícia, como está na lei. Perfeito, redondo. E, às vezes, eu, como advogado do sindicato, eu sou acionado para prestar auxílio para o guarda, porque quem é visto na delegacia com maus olhos é o guarda que está apresentando a ocorrência. É uma coisa de louco. Ao invés de olharem com maus olhos para o bandido, para o delinquente, o guarda que está apresentando a ocorrência e fazendo o serviço da polícia é visto com maus olhos, é inquirido e, por vezes, é colocado como averiguado no boletim de ocorrência. É um absurdo. É um absurdo. É uma coisa louca. A polícia ela já não dá conta sem a guarda. Ela não dá conta de fazer o trabalho. A guarda está ajudando. 100% ajudando. Está lá muitas vezes para fazer o serviço que eles não dão conta por falta de efetivo, para trazer maior celeridade. Quando você traz a celeridade, você evita, por vezes, a impunidade. Porque se demora para um primeiro atendimento na ocorrência, você nunca mais acha.
lembro que na época que eu estagiava no Ministério Público, em São Paulo, o índice de resolução de homicídios, que eu trabalhei no Tribunal do Júri, era 22%. Nossa. Uma vergonha. É uma vergonha. Não é nada. Então, assim, desculpa? Isso não é nada. Não é, exato. Então, assim, eles estão reclamando da ajuda da Guarda Municipal, não faz sentido. Não faz sentido. É uma vergonha. Outro ponto que me chamou a atenção também é a questão ali dos dispositivos que eles questionam, a questão do flagrante delito, né? Eu não sei, eu não sei o que passou pela cabeça desse povo. Porque, veja só, eu quero que vocês me corrijam se eu estiver errada, né? Só existem 2 tipos de prisão no país, gente. É só a prisão em flagrante ou a prisão decorrente de mandado judicial. Então, peraí, quer dizer, então, que a autoridade, o agente público, ao se deparar com a situação, ela não pode agir em flagrante delito. Que isso? Onde que passou isso pela cabeça deles? Não, ela fica parada e chama a PM. Chama a PM. Fica parada olhando, entendeu? Acho que é isso que eles querem. Fica parado olhando pode, porque eles não querem que você fique aguardando o local onde aconteceu o crime. Então nem isso eles querem que seja feito. Nem isso, nem flagrante delito eles querem que as pessoas, né, que as autoridades, os agentes públicos funcionem. É o monopólio da PM, né? É só a polícia militar que pode. É o monopólio da polícia militar. Exato. Olá, Evandro. Tá ouvindo? Boa noite. Estou ouvindo. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Estamos todos ouvindo. Chegou bem no momento desculpa. Eu peço desculpa, mas aqui a coisa está grave, né, em São Paulo. Hoje mesmo tinha notícia de uma unidade nossa, uma unidade só, 19 colegas internados, afastados por causa do Covid, alguns estados maior atenção, aqui está complicado, até porque a prefeitura vem com descaso desde o início dessa pandemia, né, em relação ao fornecimento de EPIs e medidas preventivas, né. Então, eu peço desculpa, tá? Eu teve que fazer isso aí, eu não tive como largar essa situação, né? Não, imagina. Hoje eu cheguei agora. Justificado, justificadíssimo. Nós estávamos tratando aqui, né, para você que chegou agora, para todo mundo que está nos acompanhando aí, estamos questionando alguns pontos trazidos pela FENEM, né, que é uma federação que representa oficiais da Polícia Militar, que ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal a respeito de alguns dispositivos da Lei 13.022, do Estatuto Geral das Guardas Municipais, que eles consideram inconstitucionais. E a gente estava aqui travando um debate justamente em alguns pontos da lei que eles questionam o fato da Guarda Municipal agir em flagrante delito, né? Que é um verdadeiro absurdo. Não, assim como outros pontos que a gente já trouxe aqui, já debateu. A reserva de mercado, acho que você estava falando, eles querem manter o monopólio, a reserva de mercado é a segurança pública, né? As polícias militares. Infelizmente, né? Como se isso fosse uma... Se a segurança pública fosse algo exclusivo de categoria A ou B, né? E não uma outra pandemia instalada, né? No Brasil há muito tempo, que é a violência. Exatamente. Senhores, mais algum ponto que vocês acham aí importante que a gente entre nesse ponto? A gente trouxe aí a questão do SUSP, né, que é uma lei posterior, a lei que disciplinou o parágrafo 7º, que nós acreditamos aí que vai resolver muitos dos nossos problemas com relação a essa ADI, né, porque a lei, na realidade, como os doutores aqui mesmo já pontuaram brilhantemente, ela vem trazer toda a organização do sistema de segurança pública brasileiro, né? E vai trazer toda a integração. E as guardas municipais estão lá, constam lá como órgão operacional do sistema de segurança pública. E foi uma briga, né, Regiane? Foi. Uma luta violenta. Foi. Mas estamos na legislação, essa legislação nova, ela é importante, foi uma construção muito árdua no parlamento, no Congresso Nacional, a inclusão das guardas, até porque o município e as guardas municipais estavam relegados lá a um inciso escondido lá no meio do texto original, né? Com muita luta, né, da federação, né? Sindicatos envolvidos, SIGMUC, Sindiguardas, todos os sindicatos, Alagoas, o
não vou citar todos, que são 17 sindicatos hoje, né? Todos colaboraram a luta lá para mudar essa legislação, para começar a dar uma segurança jurídica que o guarda tanto precisa. Inclusive, hoje mesmo, eu estava numa discussão num grupo nosso, não é? Nessa unidade que tem 19 afastados, que há um subcomandante aqui, ele acha que o guarda tem que produzir, como que ele fala? Enquadrar, né? Da mão para a cabeça, né? Tem que fazer tantas abordagens por dia. Uma linha de produção. É um absurdo isso aí. Isso é um absurdo. Você querer impor para um agente, ainda mais no guarda, onde tem essa lacuna, né, na legislação ainda, essa insegurança, determinar que ele saia fazendo tantas abordagens por dia. Né? A gente está acompanhando isso aí, vamos cobrar a responsabilização desse subcomandante, eventualmente. Todos nós temos problemas, né? Ele quer colocar meta. Vocês têm que... Pelo amor de Deus. Todas as guardas aí nós temos nossos problemas, né? Infelizmente, aí a gente está evoluindo e ainda demanda um certo tempo para que as nossas instituições incorporem aí conceitos trazidos, né, pela 13022, essa questão de desmilitarização, né, acabar com essa questão de querer militarizar a guarda não é militar, a guarda é uma instituição civil, né, mas a gente também tem, vamos trazer aqui de novo, só para a gente finalizar a questão da ADI, a gente também tem a questão do questionamento com relação à questão do trânsito, né, que as guardas municipais não podem atuar na fiscalização do trânsito, inclusive temos uma ADI pensada, a 5156, que é a ADI 5780, que é proposta também por uma Associação Nacional de Agentes de Trânsito, que questiona toda a integralidade da 13022, né, e também essa questão do trânsito. Eu acho, particularmente, e eu quero aí a opinião dos doutores aí, que o recurso extraordinário que já tinha sido julgado pelo STF, onde declarou constitucional a atuação das guardas municipais como agentes de trânsito, e posteriormente a edição da emenda constitucional 82, que incluiu lá no capítulo, no artigo da segurança pública, a questão, no parágrafo 10º, a questão da competência de trânsito também, né, trazendo o trânsito como integrante da segurança pública, para mim isso já foi sacramentado. Acho que não tem mais nenhum tipo de questionamento com relação a isso. A Guarda Municipal pode sim atuar no trânsito, né? Isso é importante, essa observação, doutora. Como nós temos uma legislação que, na sua totalidade, está sendo discutida com essa ação, né, da FENEME, é importante esse julgamento por parte do STF, reconhecendo um dos incisos, né, do artigo 5º da Lei 13022 como constitucional, né? Então, isso nos deixa, de novo, bastante entre aspas, mas com aquela tranquilidade alerta que é típica nossa de advogados, né? A tranquilidade de que o STF outrora julgou um dos itens do artigo 5º como na condição de constitucional. Então, agora seria um contrassenso absoluto o STF julgar a legislação inconstitucional. Então, assim, são detalhes que a gente sabe que vão efetivamente e caminham para derrubar esta fatídica ação. Agora, no meu entender, a federação, né, não está demonstrando tanta força com este processo. Eu não sei se os doutores têm essa impressão, porque é uma ação de 2014, até agora não julgado, portanto, não foi elevado a um grau de importância pelo STF. Tá? O STF, antes disso, e muitas outras ações correlatas, o STF já enfrentou, como é o caso de um dos incisos, né, do artigo 5º, que trata da competência do trânsito, exatamente o inciso 6º do artigo 5º. O STF já enfrentou a questão do porte de arma de guarda municipal, dos guardas municipais, o STF já enfrentou essa questão. Então, o STF tem enfrentado aqui e acolá várias questões pertinentes à guarda municipal e não enfrenta a principal.
em tese, seria a principal, né? Que, em tese, está se buscando a morte completa da Lei 13.022, então não guarda qualquer compatibilidade com os julgados até agora pelo STF. É esse meu sentir, né? Inclusive, no relatório que nós fizemos, nós temos 8 minutos, salvo engano, de sustentação, né? Pelo menos foi esse o tempo que a secretaria retornou para mim, lá do Supremo, e um dos pilares da nossa sustentação é justamente esse, a incoerência que guardaria o STF, que estaria patente caso o STF viesse a acolher a tese dessa federação, porque não guarda qualquer similitude, qualquer compatibilidade com os julgados até agora pelo STF. Não que o STF seja pacífico, né? Principalmente, a gente lembra, e nós fizemos uma reunião pelo Zoom, que eu lembro muito bem que nós discutimos isso, doutores, quando a gente colocou que neste julgamento da questão da competência da Guarda Municipal de atuar no trânsito, o ministro relator, salvo engano, era Gilmar Mendes, doutora? Era o Marco Aurélio, eu acho. Marco Aurélio, isso mesmo, perdão. É isso mesmo. O ministro Marco Aurélio, ele fala, e ele faz a distinção, que eu sempre falo isso para os guardas, entre a diferença do poder de polícia, que está lá no artigo, salvo engano, 78 do Código Nacional Tributário, do CTN, com o poder da polícia, né? Então, são coisas distintas. A ação tem 6 anos, a legislação tem 6 anos, né? Nós vivemos outra realidade, a criminalidade evolui com uma velocidade extraordinária. É um absurdo, a gente sabe que fazer segurança pública nesse país ainda é enxugar gelo. Enquanto não tivermos outras estruturas, como educação, saneamento, etc. Então, o que é que acontece? Hoje, no estado do Maranhão, né, até porque eu também advogo para muitas organizações de policiais militares, e a gente vê muitos policiais militares e civis discriminando a Guarda Municipal, isso é fato, mas a gente também vê o contrário. Graças a Deus a gente vê o contrário, principalmente no interior. E aqui eu deixo aqui uma fala de um município, que a nossa vice-presidente do SIGMEM é de lá, de Buriti, né, que nós tivemos uma reunião promovida pelo Ministério Público, prefeito da cidade, e o delegado fez questão de estar presente, o delegado da Polícia Civil, e disse em claro e bom tom que ele não ficaria na cidade sem os guardas municipais, ele não tem como trabalhar sem os guardas municipais. É o guarda municipal que sabe onde é que mora o miliante e sua família, sim. É o guarda municipal que conhece os hábitos, os costumes da sua cidade, é o guarda municipal que tem muito melhor penetração com os informantes. Então, é o guarda municipal que chega, como todos os doutores disseram, primeiro nas ocorrências, com absoluta certeza. Se nós tivermos os mais de 100 mil guardas municipais espalhados pelo nosso país, devidamente fardados, equipados, bem remunerados, nós teremos uma segurança pública de muito melhor qualidade. A polícia principal dos Estados Unidos, ela é municipal. Sim, com certeza. Né? Ela chega de prontidão na ocorrência. Então, a gente deve caminhar para esse futuro próximo. Exatamente. E, por fim, né, a gente tem ali na petição da FENEM a questão ali que eles estão querendo impugnar também, o artigo 12, né, parágrafo 3º, que eles questionam a questão das guardas municipais não poderem, né, ter a sua formação realizada por instituições militares, né, que é aquilo que a gente já sabe, que é o interesse financeiro, né, o interesse de formar guardas municipais. A Guarda Municipal é uma instituição civil, né, não é militar, não tem que fazer curso de formação dentro de uma instituição militar, né. Ótimo. Então é isso. Eu quero agradecer muito, muito, muito a disposição, a proatividade de todos os advogados que estão aqui presentes, né? Nós temos aí a representação dos advogados como amicus curiae nessa ação, né, das entidades
a quais esses advogados representam. Está aqui a doutora Ionara Pinheiro, doutor Roberto Mancuso, doutora Assis, a doutora Denilda nos assessorando. Então, nós já sabemos, né, que a ADI 5156 não está na lista de julgamento do dia 28 de maio, como estava inicialmente previsto, né, ela saiu da lista de julgamento, então ela não será julgada no dia 28, né, isso vai ser agora designado uma nova data para julgamento, mas ficou aqui, eu acho que é importante esse debate para a gente esclarecer, porque muitos guardas municipais, às vezes, como a doutora Leonara mesmo comentou no começo, eles leem o parecer do PGR, do Procurador-Geral da República, e tem aquela impressão de que aquilo ali é o que vai ser entendido, aquilo que vai ser decidido pelo plenário do STF. Não é isso, né? Nós apontamos aqui vários trechos, várias questões que vão ser analisadas pelos ministros, né? E eu gostaria agora que vocês fizessem suas considerações finais, para a gente finalizar, já estamos com 1 hora, passamos aí do previsto, né? 10 minutinhos do previsto. Gostaria que vocês dessem um recado final aí, para que a gente pudesse estar finalizando a nossa live. Muito obrigado, muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu sei que não é fácil. Bom, ficou silêncio. A doutora começou, a outra menina termina, né? Aqui. Eu aqui da parte aqui de Curitiba, né? O que eu gostaria, em que pese haja essa discussão de inconstitucionalidade, suposta inconstitucionalidade da lei alegada pela FENEM, por hora ela ainda é constitucional, ela continua em vigência. Eu acho que isso é importantíssimo, principalmente para que os guardas tenham isso em mente, que por hora, até que se decida o contrário, a 13.022, ela é vigente, ela dá todos os nortes para as guardas municipais. E os guardas, cada vez mais, eu acho que cabe a nós, dos sindicatos, levar essa informação para os sindicalizados com relação aos direitos que eles têm, questionarem seus municípios quando se encontrarem em situação na qual a lei não estiver sendo cumprida. É dessa forma que nós conseguimos sucesso. Ou seja, não é o STF que vai resolver tudo, ele resolve uma parte. A maior parte depende da corporação. Percebe-se aí a união das polícias militares. Eu acho que nós temos cada vez mais fortalecer a união de todas as guardas. O trabalho em conjunto, ele é fundamental. Como sempre a gente diz, juntos nós somos muito mais fortes. E isso é o que deve prevalecer nesse momento, nessa situação tão difícil que o país se encontra. Ou seja, não tem como fechar os olhos para a importância da guarda. Não tem como, isso é evidente, não tem como voltar atrás. Já se avançou, não dá para retornar, né? Muito obrigada pelo convite, viu? Foi muito bom. Doutora Assis, doutora Assis está tão quieta ali. Perfeito, pessoal. Não, porque eu já falei muito, e agora está meio quietinho. Estou com um pouco de dificuldade aqui de ouvir. Mas é isso, acho que a doutora Denilda contemplou bem a fala, é um momento de união. A guarda é uma das maiores categorias que temos no Brasil. Então, além de exercer a força jurídica que a gente já demonstrou aqui por inúmeros argumentos, também é importante exercer a força política que vem através da união, através do companheirismo nesse momento. A gente sabe que a motivação da FENEM ela é muito política para mover essa daí, então também a gente precisa ter esse momento de união enquanto categoria para que politicamente também estejamos fortes. A fala da doutora Denilda é que a gente sempre prega aqui, juntos somos mais fortes, é assim Sim. que a gente crê e é aí que a gente vai enfrentar essa daí também. À disposição, agradecer o convite da Federação e Regiane especificamente, quem nos contactou, e a gente está à disposição. Obrigada, doutor. Doutor Roberto, vamos aqui. Finalizando, eu quero acreditar que essa ação que foi movida, ela possa terminar como sendo um benefício em prol das guardas, no sentido de que, considerando o tempo que passou, então, o recurso extraordinário que a gente falou, da propositura dessa ADI, teve a lei do SUSP. E eu acredito que a lei do SUSP deixa bem claro
que a Guarda Municipal faz parte, sim, do Sistema Único de Segurança Pública e tem poder de polícia. Eu quero acreditar que, por conta dessa ADI, tudo isso seja aclarado e não paire mais dúvida, e que a Guarda pare de sofrer as perseguições que segue, porque tem coisas que a gente vê no dia a dia que são absurdas. Então, por exemplo, o guarda não é tido como polícia para não poder advogar. Então, o guarda, infelizmente, para crescer na carreira, ele faz a faculdade de Direito, passa na prova do OAB para fazer um inventário, ganhar um dinheirinho extra para complementar a renda, e acaba sendo perseguido porque ele não pode advogar, porque eles falam que ele é policial, é força militar. E aí não pode. Eu espero que com isso, essas coisas, essas injustiças, que possa ser reconhecida, por exemplo, a questão da aposentadoria especial, que o guarda sai todo dia para trabalhar, para matar um leão com um alvo gigante no peito, por vezes com arma que não é adequada para o uso, por vezes fazendo rodízio de colete, umas coisas absurdas, umas coisas que não existem nesse mundo, e não é reconhecido, por exemplo, uma aposentadoria especial para esse guarda. Então, quero crer, tenho esperança que, por conta dessa DI, que eu acho que é totalmente descabida, mas que sejam resolvidas e sanadas essas questões absurdas que vão contra o guarda, que tanto se esmera, tanto se esforça, tanto sua camisa e dá o sangue em prol da população. Obrigado pela oportunidade, foi um prazer fazer parte dessa live com tão ilustres advogados. Uma boa noite para todos. Boa noite. Doutor Leonardo, né? Faltou, né? Desculpa, doutor. Achei que você falou. Perdão. Bom, assim, os doutores foram cirúrgicos nas colocações. O momento efetivamente é de união, né? Todos aqui sabemos o esforço que os sindicatos fizeram para estarem presentes no plenário do Congresso Nacional, quando da aprovação da Lei 13.022, fazendo um breve histórico. Nós tivemos o SIGMEMA, que é o Sindicato dos Guardas Municipais do Estado do Maranhão, tendo levado a segunda maior comitiva de guardas para lá, para Brasília, né? E junto com a parceria que tem com o Sindiguarda também, que é o Sindicato de São José de Ribamar, estiveram todos lá presentes, e o Maranhão só perdeu para o Rio de Janeiro, né, na sua comitiva, né? Então aí imagina, ônibus velho saindo daqui até chegar em Brasília, não foi brincadeira. Como não vai ser brincadeira se nós tivermos um julgamento que não seja coerente com a história da Guarda Municipal, que não seja coerente com os reclamos da sociedade em relação à segurança pública. Temos uma estrutura de poder hoje posta a nível nacional, e o principal clamor que fez com que a população aceitasse hoje a estrutura de poder que foi eleita, né? E aqui eu não estou fazendo nenhuma conotação política, mas a principal temática que foi embarcada, que foi, digamos, assimilada pela população e exigida para aqueles que estavam concorrendo, é a segurança pública. Então, é uma temática muito cara para a população. Eu costumo dizer, doutores, que o cidadão, para ele buscar serviços públicos, outros, como educação e saúde, ele precisa se deslocar. Esses serviços não vêm até eles. É muito diferente da segurança pública. Normalmente, a segurança pública é aquela que você abre os olhos de manhã e você já tem que estar sob o pálio protetivo do Estado, e o Estado como um todo. Então, imaginemos essa lei caindo, como é que vão ficar os planos de cargos, carreiras e vencimentos pautados de acordo com o artigo 9º da Lei 13.022? Como é que vão ficar as guardas municipais hoje armadas, fardadas, altamente competentes naquilo que fazem, efetivamente vestindo a camisa e substituindo tantas outras forças de segurança em diversos municípios do nosso país? Então, eu tenho convicção de que a responsabilidade do STF hoje é muito grande. Espero que esse clamor desses jurídicos que estão aqui cheguem ao STF e o STF acabe com a palhaçada. Olha, eu sou muito enfática com algumas coisas, viu, doutores? Me perdoem, mas essa ação direta de inconstitucionalidade, no final de tudo, se resume a uma grande palhaçada. Eu espero que o STF dê um ponto final a isso. Gratidão, muito obrigada. Desculpem aí a minha franqueza. Tudo de bom. Muito obrigada, gente. Evandro, você que chegou no finalzinho.
Tá. Eu quero agradecer a doutora Denilda, a doutora Ionara, o doutor Assis, o doutor Roberto, que com certeza os senhores solucionaram muitas dúvidas que normalmente o guarda tem, porque a gente tem uma enxurrada de notícias falsas, notícias erradas, equivocadas, mal intencionadas também, né? Eu acho que os senhores foram fundamentais, quem acompanhou, em tirar essas dúvidas. Tenho certeza, porque eu conheço só a doutora Denilda, a primeira vez que eu vejo ela, né, nesse momento, mas o doutor Roberto Mancuso é um advogado muito bom nosso aqui, que gosta de brigar com o deputado também, em parte de delegacia, um cara muito aguerrido, né, com essa cara de calminho dele, mas não é isso aí tudo, não. A Regiane também, que tira muitas dúvidas dos colegas, e os guardas municipais, nós somos mais de 110 mil. Juntos, a frase da federação cabe muito bem, somos muito mais fortes. Não somos apenas a terceira maior força, nós somos a terceira força oficial de segurança pública, dê o nome que você quiser, que está na ponta da linha, que está vivenciando o dia a dia dos descasos sociais que tem. Aqui em São Paulo é um bom exemplo, essa questão da pandemia. Infelizmente vai afetar outras capitais. Tá? São as guardas municipais, então é isso. Juntos nós somos mais fortes. É isso que eu quero dizer. Muito obrigado a todos. Então, pessoal, muito obrigado. Já tinha agradecido os advogados aqui, agradeço a presença do Evandro, e muito obrigada para você que nos acompanhou aqui nessa live. Nós estamos promovendo essas lives jurídicas pela FenaGuardas para esclarecer a população, né, a população azul-marinho, a nação azul-marinho. Muitas dúvidas ainda pairam no ar. E eu faço um convite a todos aqui, aos advogados, um convite a você, guarda municipal, que está nos acompanhando. Acompanhe as lives da federação. Se o seu sindicato ainda não é filiado à federação, converse, leve essa proposta de filiação à federação, porque como é unânime, todos aqui falaram, juntos nós somos mais fortes. Juntos nós podemos mais, juntos nós pressionamos mais. E a nossa organização a nível nacional, ela é muito tardia. Outras organizações, outras instituições da segurança pública já se organizaram a nível nacional há muito tempo e hoje colhem os frutos disso. A exemplo disso, a Polícia Penal. Então, nós estamos nessa empreitada, nessa caminhada. E convido também para uma próxima live jurídica que nós já estamos organizando, que é um assunto que é de interesse de todos os guardas municipais, que é a diferença entre a PEC 534 de 2003 e a PEC 275 de 2016. É uma temática aí que ela vem permeando vários grupos de discussão de guardas municipais, e é importante a gente elucidar algumas diferenças aí, que são cruciais, né? Nós precisamos de uma proposta de emenda à Constituição, e isso é crucial a gente saber a diferença aí entre uma e outra. Então, nós já estamos aí programando a nossa próxima live jurídica, que é a PEC 534 de 2003 versus a PEC 275 de 2016. Muito obrigado a todos e estamos aí, né? Acompanhem a federação nas redes sociais, acompanhem no site da federação, no site dos sindicatos. Muito obrigado a todos e uma boa noite.